Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de Fundamentos de Matemática Elementar, né? 19 horas, 4/11. Vamos iniciar aí mais uma aula nossa, tá? Vamos seguir aqui nosso cronograma, vamos ver onde que a gente está direitinho aqui, ó. Dia 4/11. 4/11, a ideia aí da página 98 até a 115. Nossa, bastante, hein? Vamos ver o que a gente dá conta de fazer, o máximo disso daí que a gente der conta, né? E é isso. Boa noite. Boa noite. Então a gente vai começar aqui mais uma aula, né? E de acordo com a programação, a gente vai agora para a página 98 do nosso material em PDF aí. 102. Sempre que eu falo da numeração da página, é o número aqui que está escrito na folha do livro, tá? 100. Página 98. Então hoje a gente vai começar a falar da função do segundo grau, né? Falar como que é o gráfico, as características e dar uma visão geral dela, como que acha raiz, o que é raiz e assim por diante, né? Vamos a algumas informações básicas aqui da função do segundo grau, né? A função do segundo grau, ela é da forma f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Aonde a gente sabe que o f de x, na verdade, é o valor do y. A função do segundo grau, assim como qualquer função, ela é uma relação que forma para ordenado de acordo com a regra dada. Ou seja, a gente atribui um valor para x e acha o y correspondente. Então a ideia é sempre formar para ordenados. Atribui um valor para x e acha o valor de y de acordo com a regrinha da função, tá? A gente tem que o a, o b e o c são números reais. A, b e c são números reais, de forma que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero, e aí soma essa parte da função aqui, né? E ela é do segundo grau justamente porque o expoente da variável é 2, tá? Então, basicamente, a função do segundo grau tem essa cara, um número vezes x ao quadrado, mais um número vezes x, mais um número sozinho. Onde o número que acompanha o x ao quadrado a gente chama de a, o número que acompanha o x, b, e o número sozinho, c. Vamos ver o que o livro está trazendo aqui para a gente, né? Então, ele vem com a definição, né? Função quadrática, a função que leva o conjunto dos números reais em reais, sendo dessa forma aí, exatamente o que eu falei, né? A gente vai observar que o domínio, que são os valores que x pode assumir, é qualquer um. Por quê? Porque não tem divisão e não tem raiz. A gente só faz observação quanto aos valores que o x pode assumir quando tem variável no denominador ou tem variável dentro de raiz. No caso aqui não acontece nenhuma das duas coisas, então o domínio é sempre qualquer número real, tá? Vamos lá, comentar. Lápis. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de função do segundo grau. Aqui o a vale 2, o b vale 5 e o c vale 6. Aqui eu tenho um outro exemplo. Olha, quando tem só o negativo aqui e não aparece o número, é porque o número é 1. Então o a vale menos 1. Aqui tem só o positivo e não tem número, então o b vale 1. E o número sozinho é o c, que vale menos 1, tá?
Agora olha essa aqui, que interessante. O A é 3 sobre 2, porque é o número que acompanha o x ao quadrado. O B é zero. Por que o B é zero? Porque não tem o x, quer dizer que o x foi multiplicado por zero. E o número sozinho é o C, que é o raiz de 5. Tá? Para fazer o gráfico de uma função do segundo grau, basta a gente atribuir valores. Basta a gente atribuir valores para x, encontrar o y e ir formando os pares ordenados, tá? Essa é a ideia de gráfico da função do segundo grau. A gente vai atribuindo valores para a função até formar tantos pares ordenados quantos necessários para fazer. O gráfico da função do segundo grau ela é uma parábola, ok? E a gente vai ver mais para frente que a gente precisa de 5 pontos específicos para encontrar esse gráfico da função de segundo grau. Na verdade, são 2, 3, 4, né? Eu vou montar o gráfico mais para frente, quando for mais pertinente. A gente precisa desse ponto aqui e desse aqui, que são as raízes. Interseção com o eixo x, né? Aqui eu tenho um valor para x e o y vale zero, definição de raiz. Qual o valor de x que me leva no y igual a zero? Aqui é a outra raiz também, que eu vou ter um outro valor para x qualquer e o y é zero. Então eu vou precisar de 4 pontos para fazer o gráfico da função de segundo grau, que é uma parábola. As duas raízes, a interseção com o eixo y e o vértice. O vértice, como a gente vai ver aqui mais para frente um pouco, o vértice aqui pode ser o ponto de mínimo, é um menor valor que o y assume, né? Vértice pode ser ponto de mínimo ou máximo. E a interseção com o eixo y, que é esse ponto aqui, ó, que eu estou colocando a bolinha, a interseção com o eixo y é o seguinte: o x vale zero e o y vale algum valor, tá? Porque se eu pego aqui, ó, o y vale menos 3. E se eu levo esse ponto para o eixo x, vai cair aqui no zero. Então, basicamente, para montar um gráfico de função de segundo grau, a gente precisa de 4 pontos. Duas raízes, a interseção com o eixo y e o vértice, tá? Então, depois que a gente vê como que acha as raízes, o vértice, a interseção com o eixo y, a gente vem e monta o gráfico de forma mais condizente aí, né? E a gente vai ver uma observação seguinte. Aqui, nesse caso aqui, o A é positivo. Quando o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Concavidade é essa parte aqui, ó, que eu estou circulando. E vai dar para a gente um ponto de mínimo. Tá vendo que o gráfico não passa daqui para baixo? É um ponto de mínimo. Já no próximo exemplo, o A é negativo. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Aqui ela aqui, ó, voltada para baixo. E aí aqui a gente tem um ponto de máximo. Aqui tem o máximo valor de y. Independente do valor de x que eu atribuo, eu vou ter um valor máximo de y. Esse valor máximo de y poderia representar aqui para a gente no mundo real o máximo de lucro de uma empresa, o máximo que uma produção consegue produzir, ou a área maior de uma construção que eu consigo fazer com quantidade limitada de materiais pré-estabelecida. Então a função de segundo grau para a gente, ela está associada muito a muitas coisas do dia a dia, né? Questões como máximo de lucro, máximo de produção ou máximo de área está relacionado à função de segundo grau, tá? Eu estou falando o seguinte: tem como eu fazer uma construção de uma casa e falar assim, olha, você vai ter tanto de material fixo, e tem como eu determinar um formato que vai me dar uma área interna maior sem eu gastar mais material. Claro que respeitando a quantidade de materiais e o rendimento máximo. Ou seja, aquilo ali tem um rendimento máximo, tá? Então vamos anotar isso aqui. Novo
descartar. A função do segundo grau, quando A é maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade é voltada para cima. E aí a gente vai ter aqui um ponto de mínimo. Então, toda vez que o A for positivo, a gente tem um ponto de mínimo. Já quando o A é menor que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aí é que a gente vai ter um ponto de máximo. Ou seja, toda vez que a função tiver o valor que está com x ao quadrado negativo, aquela função tem um ponto de máximo, tá? Vamos continuar acompanhando aí. Ele vai falar isso exatamente o que eu acabei de falar, né? Se o A é positivo, né, o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, a concavidade é voltada para cima, e aí aqui a gente tem um ponto de mínimo, vai me dar o menor valor de y, né? Então a função a gente vai atribuir um valor para x e achar o de y. Então aqui a gente tem o menor valor de y possível. Já quando o A é menor que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aqui vai me dar o maior valor possível de y, né? Vamos ver um exemplo aqui. Identificar os coeficientes relacionando a concavidade da parábola e o coeficiente. Beleza, vamos pegar aqui esses dois aqui. Bem simples para começar aí, né? Novo, descartar, vamos lá. Bora. Aí na letra A, o valor que está com x ao quadrado. Mauro, não apareceu nada. Quando não aparece nada é o 1. O A, que é igual a 1. O valor que está com o x elevado a 1 é o menos 9. Então o B é igual a menos 9. E o valor que está sozinho é o C, é igual a 8. Como o A é positivo, A é maior que zero. Então aqui a gente tem um ponto de mínimo. Porque a concavidade é voltada para cima, a gente tem essa situação aqui. Agora aqui, ó, o valor que multiplica o x ao quadrado. O A é igual a menos 2. O A é igual a menos 2. O valor que está com x é o B. O B é igual a 7. O número que está sozinho é o C. C é igual a menos 3. Como o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aqui a gente tem um ponto de máximo. Tá? Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá, pessoal? Fiquem à vontade para abrir o microfone e ir perguntando. Continuando aí, vai ter um pouquinho de exercício para vocês fazerem, bem simples, tá? Raízes ou zero da função. Bora lá, né? Pessoal, raiz, independente de que tipo de função que seja, raiz é qual é o valor de x que me leva no y igual a zero. Esse é o conceito de raiz. Valor de x que me leva no y igual a zero. Mas por que raiz é tão importante? Vai me dar o ponto de interseção com o eixo x, que pode ser quando uma empresa não tem lucro nem prejuízo na vida real, né? E assim por diante. Então, a função do segundo grau, vamos pegar uma aqui que eu vou colocar as fórmulas, né? Então, a gente tem aí Bhaskara, né, para achar a função do segundo grau, as raízes. Como a função é do segundo grau, a gente vai ter o seguinte, ela pode ter duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real, tá? Vai depender do valor do delta. Mas vamos lá, como que eu encontro as raízes da função de segundo grau? Eu tenho aqui o delta é o valor do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. As raízes x1
e x2, se forem o caso, elas são igual menos o valor do b mais ou menos raiz do delta sobre duas vezes o valor de A. Então, usando essas duas formulazinhas aqui, a gente encontra as raízes da função de segundo grau. Lembrando que, se o delta for maior que zero, a gente tem duas raízes. Se o delta, duas raízes reais, tá, gente? Considerando só o conjunto dos reais. Se fosse o conjunto dos números complexos, seria outra conversa. Se o delta for igual a zero, a gente tem uma raiz. E se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, aí não tem raiz real. Não existe raízes reais. Vamos lá entender. Se o delta for zero, aqui primeiro eu vou somar um número e depois eu vou subtrair. Se o delta for zero, imagina só, coloco o zero aqui, raiz de zero é zero. Somar zero com b ou subtrair o zero com b não muda nada, por isso que é uma raiz só. Agora, se o delta for negativo, raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais não tem. Aí por isso não existe raiz real quando o delta é negativo. Vamos ver um exemplo aqui. Isso tá certo. Bora lá, vamos ver um exemplo. Vamos pegar um só. Eu sei que vocês já viram isso aí várias vezes na vida, mas vamos fazer a revisão para pelo menos refrescar a cabeça aí e relembrar isso, mesmo que seja de forma rápida, tá? É bastante importante, vocês vão usar demais isso aqui. Tanto para a graduação de vocês, quanto para exercer a profissão também, né? Vamos lá. Vou colar aqui, né? Vamos deixar nossas fórmulas aí para a gente poder consultar. Vamos fazer isso só da letra A mesmo, tá bom, né? Então vamos lá, letra A. Vamos calcular as raízes dessa função aqui. Então a primeira coisa que eu vou calcular é o delta. Delta é o valor do b ao quadrado. O b é o 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a. Quando está só o menos aqui, não tem o número, é menos 1. Vezes c, que é o 3. Então, b ao quadrado menos 4ac. Daqui, tá? Resolvendo, então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos com menos aqui dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. O delta deu 16. Como o delta é maior que zero, ou seja, positivo, então a gente vai ter duas raízes reais. Vamos pegar aqui raiz 1 e raiz 2. Vai ser menos o valor de b, vou colocar menos e vou pôr um parênteses para pôr o valor de b. No caso aqui o valor de b é 2. Mauro, por que você está pondo entre parênteses? E se o b fosse menos 2? Aí ia ficar menos 2, ia ter que fazer jogo de sinal. Por isso que eu gosto de pôr entre parênteses, tá? Então, menos, abre parênteses, joga o valor do b lá dentro, mais ou menos raiz de delta. Mais ou menos raiz de delta, que é 16, que aqui a gente vai considerar mais e depois menos. Sobre duas vezes o valor de A, sobre duas vezes o valor de A. Vou pôr entre parênteses também, o A aqui vale menos 1, tá? Resolvendo aí a gente vai ficar da seguinte forma, menos 2, raiz de 16 é 4, então mais ou menos 4, sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2.
Aí agora a gente vai ter as raízes aqui, ó. Menos 2 com mais 4 dá mais 2. Mais 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Primeira raiz. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar mais 3, né? Menos com menos na divisão dá mais. Vai ficar menos 6 sobre menos 2, dá 3 positivo. Então, nossas raízes são menos 1 e 3, tá? Aí, ó, da letra A, vamos conferir aí, ó. Raízes. Menos 1 e 3. Ah, tem como eu saber se as raízes estão certas? Tem sim. A gente pode tirar a prova. O que seria tirar a prova? Eu vou colocar o menos 1 e colocar no lugar do x ao quadrado e no lugar do x. Quando eu fizer as contas, tem que dar zero, porque é o valor de x que me leva no y igual a zero. Da mesma forma, eu vou pegar o 3 aqui e vou jogar no lugar do x ao quadrado e do x. E na hora que eu fizer as contas, tem que dar zero, tá? Vamos continuar aí. Então aí a letra B e a letra C vão ser a mesma coisa, calcular a raiz. Só que aqui na letra B o delta vai dar zero, então a gente vai ter vai ter uma raiz só, que é o 1, né? Caso eles falam que são duas raízes reais iguais. Só que aí é melhor falar que é uma raiz só. E já aí na letra C o delta dá negativo. Então não tem raiz real, nem precisa continuar falando. Fazendo exercício. Vértice da parábola. O vértice vai ser o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tem como a gente demonstrar como é que é achar a fórmula, né? Só vai ficar um pouco extenso para aula curta, mas eu vou dar a ideia aqui, né? Vamos pegar a ideia aqui. É uma demonstração fácil de como encontrar o vértice da parábola, mas creio que se eu for fazer ela, eu vou gastar um tempo razoável da aula. Então eu vou dar a ideia, qualquer coisa vocês me falam depois. Para eu encontrar o vértice da parábola, a parábola ela é simétrica. Então o que eu preciso fazer? Se eu tenho esse ponto aqui de x, o x1, a raiz 2, se eu encontrar o ponto médio entre essas raízes, vai ser o x do vértice. Como assim? Se eu pegar a raiz 1 mais a raiz 2 e dividir por 2, vai me dar exatamente o valor de x do vértice, tá? Raiz 1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, raiz 2, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu somar as duas raízes e dividir por 2, eu vou ter a localização do x do vértice. É como se fosse assim, vamos falar que o x do vértice, a raiz 1 vale 2 e a raiz 2 vale 6. 2 e 6, a primeira e a segunda raiz. Então significa que o x do vértice é 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Então o x do vértice é o ponto médio entre as raízes. Ah, Mauro, entendi. Então, para eu achar o x do vértice, é só achar as duas raízes, somar elas e dividir por 2. Isso, porque a parábola é simétrica. E o y do vértice, como que eu acho? Uai, sabendo o valor de x, para achar o y, é só jogar o valor de x na função, tá? E aí, fazendo isso aí, a gente chega na fórmula, que dá para chegar na fórmula também, fazendo exatamente isso. Raiz 1 mais raiz 2 dividido por 2 me dá o x do vértice.
E jogando o x do vértice na função de segundo grau, eu encontro o y do vértice. E aí a gente vai chegar nessas fórmulas aqui, ó. O vértice, as coordenadas do vértice da parábola são dadas por o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos o valor de delta sobre 4a. Essa aqui é a fórmula do vértice, tá? Então, para eu encontrar as coordenadas do vértice, é só usar essa fórmula aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem de exercício aí pra gente. Ele faz a prova, tá vendo aqui, ó? Para encontrar o x do vértice, vou somar o valor da primeira raiz com o valor da segunda raiz e dividir por 2. É o que eu falei. Aí a primeira raiz está aqui, a segunda está aqui, divide por 2, vai fazendo as continhas até achar o x do vértice. Aí depois, para achar o y do vértice, você vai pegar o x do vértice e substituir na função de segundo grau, até chegar no y do vértice também, tá? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, igual está circulado aí. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, né? Aí agora vamos fazer o exercício aqui. Muito bom. Vamos fazer esse primeiro aqui, que aí a gente já vai fazer um gráfico também, tá? Print. Vamos fazer esse aqui. Esse exercício aqui ele vai vir completinho. Ele vai pedir raiz, vértice, interseção com eixo y e por último o gráfico. Então, tudo que a gente precisa de função de segundo grau vai estar aqui. Então vamos lá. Esboçar o gráfico da função y é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando raízes, coordenadas do vértice, para classificar a função se é mínimo ou máximo e interseção com eixo x, né? Vamos lá. Classificar a função como valor de mínimo ou de máximo. Primeiro, vamos colocar aqui, ó. O A é igual a mais 2. Vamos colocar aqui separado para ficar mais organizado. O A vale mais 2. É o valor que está com x ao quadrado. Se o A é positivo, então a gente já sabe que o A sendo positivo, a concavidade é voltada para cima. Se é voltada para cima, então o ponto é de mínimo. Então essa função aqui é uma função de mínimo, tá? Valor de mínimo. O B é o número que está com x elevado a 1. Então o B é igual a menos 3. E o C é o número que está sozinho, é igual a mais 1. Então aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. E a letra C, quer responder se é valor de mínimo ou máximo, a gente já respondeu. Então vamos aí para a letra A agora. Letra A, encontrar as raízes. Vou começar pelo delta. Achando delta aí então. Vamos trocar de cor, né? Delta é o valor do b ao quadrado. Vou pôr aqui em cima, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Valor do b, menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do a, que é 2. Vezes o valor do c, que é mais 1. Então, o delta vai dar menos 3 ao quadrado é 9. E menos 4ac vai dar... repara que é menos com mais. Então, aqui vai ficar menos. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, o delta aqui para a gente deu 1.
Nosso delta deu 1. Agora vamos achar as raízes. Se o delta deu maior que 0, são duas raízes. Raiz 1 e raiz 2, tá? Vamos colocar aqui a fórmula das raízes, né? Vou pôr aqui no cantinho aqui. As raízes são menos o valor do B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Tá? Só para a gente saber da onde que vieram as raízes. Então, agora vamos calcular as raízes aí. Então, raízes 1 e 2, menos o valor do B. O B vale menos 3, ó. Aqui vai trocar o sinal. Mais ou menos raiz de delta. O delta deu 1. Sobre 2 vezes o valor de A. 2 vezes o valor de A, o A vale 2. Aí agora a gente pode resolver. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar mais 3. Mais ou menos raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes o valor do A. O A vale 2. 2 vezes 2, 4. Aí agora a gente vai ter as duas raízes, né? 3 mais 1, 4. 4 sobre 4, 1. 3 menos 1, 2. 2 sobre 4 é meio, né? Então aqui vai dar 2 sobre 4. Eu posso simplificar, que é dividir em cima e embaixo. Isso aqui dá meio. Ou 0,5. Então eu tenho as minhas raízes, tá? Repara o seguinte, as raízes são pontos, tá, pessoal? Então aqui a gente já tem os pontos. Vamos anotar os pontos depois, né? Deixa eu achar o vértice primeiro. Porque aqui a gente tem o ponto 1 e 0. Não, vamos anotar os pontos de uma vez. Aqui as raízes é o ponto 1 e 0. Quando x vale 1, y vale 0. E o outro é o ponto meio e 0. Quando x vale 0, ou quando x vale meio, y vale 0. Agora vamos achar aí as coordenadas do vértice. A letra B. Letra B é o vértice. Então o vértice eu sei o seguinte. É menos b sobre 2a, o x do vértice. E o y do vértice é menos o valor de delta sobre 4a, né? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Resolvendo aí, as coordenadas do vértice vão ser o b vale menos 3. Então aqui vai ficar menos o valor de b, que é menos 3, sobre 2 vezes o valor de A. O A vale 2. Então, sobre 2 vezes o valor do A, que é 2. E aí, já o Y do vértice vai ser menos delta. Menos o valor de delta, o delta deu 1. Né? Delta deu 1, tá aqui pra gente. Sobre 4 vezes o valor do A, que é 2. Sobre 4 vezes o valor do A, que é 2, tá? E aí agora a gente vai ter menos com menos dá mais, então é 3, e 2 vezes 2 é 4. Então a gente tem aqui o vértice 3 quartos, e o outro aqui, isso, menos com menos mais, 3 quartos. E o outro aqui vai dar menos 1 oitavo, tá? Então as coordenadas do vértice são essas. Quando o x vale 3 quartos, o y vale menos 1 oitavo. Achamos a letra A, que são as raízes, a letra B, que é o vértice. Agora vamos para a letra C. A classificação a gente já fez. Agora então vamos para achar a interseção com o eixo Y. Né?
A interseção com o eixo y é quando x vale zero, tá? Toda vez que eu pegar a interseção com o eixo y, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a interseção com o eixo y, tá? Eu vou ter que, nesse ponto, o x vale zero, se eu projetar ele aqui dá zero, e tem um valor para o y. Então, vamos aí para a letra C. D, né? Interseção com o eixo y. Letra D, a interseção com o eixo y. Então, na interseção com o eixo y, é o valor de y quando x vale zero, tá? Então, se o x vale zero, eu vou ter aqui, ó, o y vai ser igual a 2 vezes o x, que vai valer zero, ao quadrado, menos 3 vezes o valor de x, que vai ser zero, mais 1. Então, guardem o seguinte, a interseção com o eixo y vai ser o valor de y quando x vale zero. Então, aqui vai dar 0 ao quadrado é 0, 2 é 0 é 0, menos 3 é 0 é 0, então o y é 1. Então, aqui eu tenho o nosso último ponto aí, que vai ser o ponto quando x vale 0, o y vale 1. Então, tem aqui os pontos para fazer o gráfico. Interseção com o eixo y, 0 e 1. Vértice, 3 quartos e menos 1 oitavo. E as raízes. Dados esses 4 pontos aqui, a gente está apto a fazer o gráfico da função, né? Então, vamos tentar fazer o gráfico aqui para baixo. Só marcando esses 4 pontos. Vamos pôr aqui. Vamos trocar a cor para a gente fazer nosso eixo aí. Nosso eixo X. Nosso eixo Y. Aí agora a gente vai marcar os pontos, né? Beleza. Vou marcar 0 aqui. Vamos observar que, ó, 1, meio e 0, 3 quartos menos 1 oitavo. 3 quartos é menor que 1, menos 1 oitavo também, 0 e 1. Então, a gente vai ter que dar um zoom nesse gráfico para ele ficar bem representado. Então, eu vou colocar aqui o 1. Aqui a gente está no eixo X. E aqui a gente está no eixo Y. E vou colocar o 1 do eixo Y positivo para cá. Daqui para cá é negativo. Então, vou colocar aqui o menos 1 no eixo X. E vou colocar aqui também o menos 1 do eixo Y, tá? Então, marquei os zooms aí para poder ver isso. E agora vamos lá. Vamos marcar aí. O primeiro ponto que a gente vai marcar é as raízes. 1 e 0. Vou marcar de vermelho. Primeira raiz, 1 e 0. Então, a raiz 1 e 0 é essa aqui, ó. Quando x vale 1, y vale 0. Segunda raiz, meio e 0, tá aqui, ó. Então, meio e 0 eu vou ter que pegar aqui na metade. Ponto. Meio e 0. Nossa segunda raiz. Beleza. Aí agora, vamos pegar a interseção com o eixo y, que é o ponto quando x vale 0, y vale 1. Então, aqui está o ponto 0 em x e 1 em y, né? E agora falta o vértice. O vértice é quando x vale 3 quartos, o y vale menos 1 oitavo.
Bom, o 3 quartos, como é o x do vértice, ele vai estar no meio do caminho aqui, ó. Aqui tem o 3 quartos. E o menos 1/8, eu teria que dividir em 8 partes iguais aqui, de 0 até menos 1. Mas o menos 1/8 vai estar mais ou menos aqui. Vamos falar que aqui está o menos 1/8. Então, se eu pontilhar aqui, ó, aqui vai estar o nosso vértice. Agora, para eu obter o gráfico da função, eu vou ligar os pontos. Interseção com eixo y, primeira raiz, vértice, segunda raiz. Bom, vou ligar aqui, vai ficar bastante torto, mas o que vale é a intenção, né? Mas nem tanto. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Fazer o desenho na mesa digitalizadora à mão livre não é dos mais fáceis, não. Mas aí está o nosso vértice, nosso gráfico da função do segundo grau, né? Aqui é o y juntou com a curva do gráfico, mas tudo bem. Então ficou aí, ó, bem definida os 4 pontos essenciais para fazer o gráfico de uma função, né? As duas raízes, o vértice e a interseção com o eixo y. Aí se a gente colocar aqui, a gente tem eles aí, nossos pontos aí, né? Aqui eu tenho ponto 0 em x, 1 em y. Aqui eu tenho ponto meio e 0. Aqui eu tenho o outro ponto. Esse outro ponto aqui é o 1 e 0. E aqui eu tenho o vértice, que é o 3 quartos e menos 1/8. Então aí os nossos pontos essenciais para fazerem a raiz. Então a gente tem um exercício aqui completo de função de segundo grau, onde a gente encontrou as raízes, coordenadas do vértice, classificou como mínimo ou máximo, a interseção e fez o gráfico, né? Vamos continuar aí mais um pouquinho. Aí eu aconselho vocês que aí o exercício, deixa eu ver se ele pediu mais. Não, ele fez um só, né? Aí ele pediu, o exercício 2 pediu para fazer a mesma coisa. Só que aqui a diferença é que o A é negativo, aí a concavidade vai ser voltada para baixo, vai ser dessa forma aqui, né? Aconselho vocês depois pegarem e fazerem esse número 2 aí, tá? Para treinar. Aí agora ele vai falar do conjunto imagem da função de segundo grau. 98 está 115, 98 está 115. Eu ainda vou continuar com essa matéria na semana que vem, então eu não preciso correr tanto, né? Espera aí. Professor, Pode falar. uma aula antes da prova, o senhor podia dar uma revisãozinha para a prova e tudo mais, que a prova vai ser dia 6, não é isso? É isso mesmo, dou sim. Vocês podem selecionar alguns exercícios que vocês tenham dúvida e aí eu ajudo, faço com vocês e faço a revisão também. É até bom que eu dou uma olhadinha aqui na prova para eu saber direitinho o que vai cair e eu poder ajudar com a revisão de uma forma mais objetiva, tá? Então tá certo. Obrigado, viu? Por nada. Essa outra parte aqui, pessoal, que eu sempre olho aqui no cronograma, né,
para parear. A gente ainda vai ter mais aula do dia 11 para continuar com esse conteúdo. Então eu não vou passar para a próxima parte não. Vamos ver aqui, pelo menos um pouquinho aqui do segundo exercício. Então, segundo exercício eu vou pegar ele aqui no livro mesmo, que está pronto, só para a gente ver como é que vai funcionar mesmo. Aí na aula que vem a gente continua com o conteúdo. Aqui ó, a gente vai ter que o A vale menos 1, o B vale 1 e o C vale 0. Então ele começou por encontrar as raízes, né? Escreveu aqui, né? Valor do B ao quadrado menos 4AC, achou que o delta deu 25, então são duas raízes. E então a gente vai ter que as raízes vão ser menos o valor de B, então vai dar menos 1, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor do A. Então a gente deu as raízes menos 2 e 3. Lembrando que raiz é o valor de x que me leva no y igual a 0. Então aqui eu tenho o ponto menos 2 e 0. E o outro ponto que é o 3 e 0. São as duas raízes. Lembrando que se eu pegar o menos 2 e colocar aqui no valor do x e fizer as contas vai dar 0. Porque é raiz, né? Aí veio para achar as coordenadas do vértice, né? X do vértice e Y do vértice. X do vértice, menos B sobre 2 vezes o valor do A, menos B vai ficar menos 1, sobre 2A vai ficar menos 2. Então, x do vértice deu menos 1 sobre menos 2. Menos 1 sobre menos 2 dá meio, positivo. Então, x do vértice deu meio, positivo. Já o y do vértice é menos delta sobre 4A. O delta deu 25, vai ficar menos 25 sobre 4 vezes o valor do A. O A é menos 1. Então, aí deu menos 4. Então, ficou menos 25 sobre menos 4. Então, deu 25 sobre 4. Né? Achou o x do vértice. Classificação aí da função. Veja bem, como o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente vai ter um ponto de máximo. Interseção com o eixo. Então, a gente já tem 1, 2, 3 pontos. Né? Raízes e vértices. Interseção com o eixo Y. A interseção com o eixo Y é o valor de y quando o x vale 0. Dá para fazer direto, gente. Olha só. Se o x vale 0, essa parte aqui vai sumir, essa aqui vai sumir e vai sobrar só o 6. Então, vai dar 6. Então, aqui a gente vai ter o ponto 0 e 6. Temos nossos 4 pontos para fazer o gráfico. Menos 2 e 0, menos 2 e 0, 3 e 0, meio e 25 sobre 4, 0 e 6. Tá? Então, ele marcou os pontos aí, ó. Menos 2 e 0, 3 e 0. A interseção com o eixo Y, que é o que a gente falou aqui, o 0 e o 6. E o vértice. Tá aqui, que é o y e o x do vértice é meio e 25 sobre 4. Então ele pegou aqui o meio, tá aqui o meio, e o 25 sobre 4 é 6 e 25. Então ele marcou aqui um pouquinho para cima, tá aqui o vértice. Então aí marcando os 4 pontos, foi só ligar os pontos e fazer o gráfico da função de segundo grau, que é uma parábola. Observe o seguinte, essa função ela vai vir crescente até chegar no vértice. Depois que ela passa do vértice, ela vai se tornar decrescente, tá? Ela tem um comportamento duplo. Toda função do segundo grau, ela tem um comportamento onde tem uma parte que é crescente e depois chega no máximo ou no mínimo e inverte o comportamento para decrescente, tá? E assim por diante. Então, pessoal, hoje a gente viu o que é uma função de segundo grau, aprendeu a achar raiz, aprendeu a achar vértice, aprendeu a fazer o gráfico, tá? E aí na aula que vem a gente vai continuar com a função de segundo grau até terminar ela. Vai estudar os outros tópicos da função de segundo grau, né? Uma coisa importante é tipo assim, quais valores de x que me levam em y positivo? Que poderia ser uma pergunta assim, quanto que eu tenho que produzir para ter lucro? Ou quais valores que eu vou atribuir para x para me dar o y negativo? Isso aí vai ser a gente estudar o conjunto imagem, que vai ficar para a aula da semana que vem.
Eu vou encerrar a aula aqui, vou editar o vídeo, já já posto lá no canal para vocês, tá bom? Boa noite a todos, ótimos estudos. Boa noite, obrigado. Por Sua nada, dica é fazer muitos desses exercícios aí para treinar. pode deixar. Falou. Falou, tchau.